Bom dia, bom dia, bom dia, Lê, bem-vinda, poderosa! Jéssica, bem-vinda! Deixa eu botar o tema de hoje, gente, porque vai ser poderoso demais, demais, demais! Meu Deus! Maravilhoso! Recuperando o tempo perdido. Ah, todo mundo quer, né? Voltar o tempo, recuperar o tempo que a gente perdeu. A gente percebeu tantos erros, tantas coisas do passado, a gente olha pra trás e fica assim, meu Deus, por que eu perdi tanto tempo? E hoje a gente vai falar sobre isso. Deixa eu colocar aqui. Recuperando o tempo perdido. Foi. Gente, cadê meus óculos? Sem óculos não dá. Acho que vai ter que dar. Deixa eu pegar meu óculos, vamos lá. Com o celular fica mais fácil, tá vendo? Como o Instagram facilita a nossa vida também. Enquanto você vai chegando aí, já vai compartilhando, já vai chamando as meninas, porque hoje é dia de aprender a recuperar o tempo. E o nosso Pai, Ele nos ensina isso. Isso é maravilhoso. Perdi o meu óculos, gente. E eu fiz meu tempo com Deus com óculos. Achei um. Serve esse. Voltei. Bom dia, Lilian! Que bom que você tá aqui. Suzana, bem-vinda! Tati poderosa, bem-vinda! Bem-vinda, meninas! Já vão chegando, vamos compartilhando, que hoje a gente vai falar sobre viagem no tempo, voltar no tempo, recuperar aquilo que você perdeu. Quantas vezes a gente se lamenta pelos erros? Bom dia, Pri, bem-vinda! Quantas vezes a gente lamenta, chora e fica arrasada porque por causa dos nossos erros do passado, porque a gente procrastinou, porque a gente perdeu tempo, porque hoje a gente poderia estar vivendo uma vida muito melhor por causa dos nossos erros do passado. E eu vou te falar, meu Deus, coisa linda! Você pode não perder o seu tempo e remi-lo, recuperar tudo que você perdeu, você sabia? Meu Deus! Você tem um Deus, um Criador que te ensina. Tem tudo na Bíblia, gente, tem tudo na Bíblia. Ângela, bem-vinda, que bom que você tá aqui. Lu, bem-vinda. Vai chegando, vai compartilhando. Gente, nem maquiada hoje eu tô. Hoje foi tão intenso aqui com Deus que vou assim mesmo. Ainda bem que o Instagram tem filtro, porque no YouTube vocês iam não ter uma boa imagem aqui da pessoa. Bom dia, meninas. Vão chegando, pega aí o seu caderno, porque eu vou te dar algumas chaves para que você possa entender todo esse processo de como a gente recupera o nosso tempo perdido, de como a palavra ela nos ensina. Então pega o seu caderno aí. Se você tiver o caderno do Meditando, que tá lindo, gente. Chegou um monte ontem. Tá chegando esse caderno maravilhoso, que é uma ferramenta, né? Deus é lindo. Deus, ele nos dá honra e nos dá presentes. E esse é um presente que ele me deu e deu pra mim, na verdade, né? No sentido de... Eu sempre quis ter um caderno de devocional porque eu tenho experiência com caderno há muito, muito tempo. E grandes experiências, eu tenho coisas que eu vivo hoje, gente. Você tem noção? Eu tenho coisas no meu caderno de 2009, de 2008, que hoje eu vejo lá. Coisas orações que Deus respondeu,
coisas que Deus falou anos atrás. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande em anotar, porque Deus sempre fala pra mim, anota, anota, anota. E eu tenho muitas coisas anotadas. E muitas vezes ele me leva lá no caderno novamente, no meu tempo com Deus, ele vai falando coisas e ele vai falando assim, vai lá no caderno, que você anotou isso. Aí eu, sério, eu anotei. E quando eu chego lá, menina, eu tinha anotado anos atrás. E aí tu se sente bizonha também, né? Eu falo assim, gente, como é que eu não vi isso antes? Perdi tempo. Devia ter me ligado, porque aí eu deveria ter vivido estrategicamente para ter feito isso aqui. Mas tem uma coisa. Tudo tem um tempo certo, tudo tem um tempo de Deus. E outra, muitas vezes nós não temos as informações o suficiente para viver tudo aquilo que ele já tem te contado há muito tempo. Tanto informação quanto conhecimento e experiências vividas. E aí a gente não tem isso ainda. Então primeiro ele conta o teu futuro. Ele conta, tá? Ele conta o teu futuro. O desejo do seu pai é que você entenda o seu futuro. Porque você entendendo o seu futuro, você começa a entender estrategicamente o que fazer. Mas ainda assim não é você que faz, é ele. Ele vai te levando ao como conduzir tudo isso aí. E hoje a gente vai falar sobre isso. Como remir esse tempo. Como pegar esse tempo de volta, todo o tempo que a gente perdeu. É isso, maravilhoso demais. Pega a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia aí. Se você não tiver, não tem problema nenhum. Anota as referências, depois você vê no Google essas referências. Pega o seu caderno, anota isso aqui, porque aquilo que eu falo aqui com você, Deus traduz aos seus ouvidos. E ele fala em particular com você, coisas especiais que você precisa entender hoje. Vamos lá, então pega o teu caderno. Pega o seu café para poder dar uma acordada. Pega o seu café, pega a sua Bíblia e vambora. Já chamou a amiga? E chama a amiga. Vamos lá. Não me apresentei. Meu nome é Patrícia Campos, eu trabalho com noivas. Eu produzo noivas. E ao decorrer da vida, eu descobri o meu propósito, porque que ele me tirou de um lugar, me colocou em outro. Eu entendi que não existe vida secular e vida espiritual. Eu descobri que eu fui criada, eu e você fomos criadas por um propósito específico. E ainda que eu tenha cometido tantos erros, é esses erros que fazem quem eu sou. Isso é maravilhoso demais. E aí a gente vai vivendo estrategicamente. Hoje, eu, além de preparar a minha noiva com maquiagem, penteado, para ela ficar linda no dia do casamento dela, eu preparo também ela para a vida. Faço curso de noivos quando eu tenho oportunidade. Esse ano não rolou. Curso de noivos, eventos para noivos e tudo mais. E aí é isso. É isso que eu faço. Essa é a minha profissão. Vambora pro que interessa. Vamos recuperar o nosso tempo? Quantas vezes eu e você, eu lembro de uma fase da minha vida ao qual eu ficava chorando por muito tempo, porque Deus foi falando algumas coisas a respeito do que Ele queria para minha vida, e ao invés disso me trazer uma certa alegria, isso me deu uma certa tristeza. Por que isso não aconteceu antes? Por que eu perdi tanto tempo? Por que eu procrastinei tanto? Por que eu cometi isso? E muitas de nós temos também... Bom dia, Carlinha, que bom que você está aqui. Muitas de nós... Juan, Jéssica, bem-vinda. Temos muitos traumas devido não só aos nossos erros, mas devido também àquilo que a gente passou na nossa vida. A nossa infância, às vezes, não foi uma infância fácil, uma educação difícil. Às vezes, nós viemos com uma história com um peso muito grande, com traumas, vários traumas, seja eles o mais absurdos, né? Que nós temos uma história, Os atrasos, as culpas. No meu caso,
aos meus erros, a minha procrastinação, eu tinha um medo absurdo. Ousada, você vê a Patrícia de hoje. Hoje a Patrícia de hoje é a ousada, porque eu costumo falar assim, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Hoje eu tenho uma ousadia, uma coragem que só Deus. Mas por quê? Porque hoje eu conheço ele um pouco melhor. Hoje eu entendo, eu consigo ouvir a voz dele e tenho a certeza e a convicção de que foi ele. Então, não me importa, se ele falou, ele garante, não importa. Se eu falo aqui pra você, olha, o Meditando Empoderando ponto 2, ele vai ser não é porque sou eu, não, é porque ele já falou. Se ele falou, meu filho, aí é problema dele, não sou eu só tô aqui pra te fazer um instrumento para que esse Meditando ponto 2 chegue até você. O resto é com ele. E assim como é que ele cumpriu a palavra dele no 1 e fez coisas maravilhosas, por que ele não faria no 2? Isso é maravilhoso. Por isso que Deus, ele te pede coisas. Sabe por quê? Para treinar a sua fé. O que você teria coragem de fazer se ele mandar? Eu demorei pra caramba. Rose, bem-vinda! Eu demorei por anos obedecer a Deus. Anos. Em todas as áreas da minha vida. Na área profissional, porque ele mandava eu... Sabe uma coisa que ele me mandou há anos fazer e eu fiquei procrastinando? Assumi o meu amor por maquiar negras. Coisa simples, né? Porque, sei lá, sem motivo. Não, deve ser coisa da minha cabeça. Não, deve ser coisa da minha cabeça. Deve ser coisa da minha cabeça. Aí, entende? Então tem, no meu profissional, no meu espiritual, quantas vezes Deus mandou eu ir pro YouTube? Demorei anos para chegar lá. Por medo, o que as pessoas vão pensar? Ir para as redes sociais. Outra, meu casamento. Olha quantos anos eu vivi um casamento horrível. Eu falo horrível porque era horrível mesmo. Horrível porque Deus mandava fazer alguma coisa, pedir perdão, pedir desculpa, ter sabedoria, mas eu era orgulhosa o suficiente para não viver isso. Então muitas vezes a gente se culpa pelos nossos erros, perde tempo de viver muitas coisas, ou talvez aquilo que a gente vive quando criança, né? A nossa história. E isso nos causa muito peso. Mas Deus é maravilhoso demais. Por quê? Ele próprio faz remir o nosso tempo. E outra, você não seria quem você é se você não tivesse passado por tudo que você passou. Tu já parou pra pensar isso? Tem um filme antigão de... Sabe aqueles filmes de viagem no tempo? Foi um dos primeiros filmes, eu vi um tempo atrás. E aí o filme era o seguinte, o cara tava construindo, o objetivo do cara era construir uma máquina do tempo, porque ele vivia preso a uma perda. Ele perdeu a noiva dele, que foi assassinada. E aí ele sofria, assim, horrorosamente anos da vida dele lá, arrasado e depressivo, em tristeza, porque perdeu a noiva. Aí o que ele fez? Vou construir uma máquina do tempo para voltar no tempo e mudar essa história. Ele ficou aí, 4, 5 anos lá, construindo a máquina. Quando ele construiu, ele voltou ao tempo. Conseguiu. Mas ele voltava dezenas de vezes e nunca salvava ela. Nunca conseguia salvar ela. Aí ele descobriu que ele só descobriu a motivação que fez ele criar a máquina do tempo. O que foi? O assassinato da noiva. Ou seja, quando ele não conseguia mudar essa coisa de ela ter sido assassinada, porque senão a máquina do tempo também não teria sido construída. Olha só. Nós também somos assim. Ele conseguiu um grande avanço, né, na tecnologia por causa de uma perda. Nós também somos assim. As nossas experiências são o que nós somos hoje é fruto de tudo que nós vivemos, seja bom e ruim. E isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque o seu próprio pai... Rose, que bom que você tá aqui, saudade, bem-vinda. Sabe por quê? Ele... Deixa eu ver o que eu anotei aqui, porque eu vou falando e não te falo as referências.
Aqui, eu só coloquei aqui assim, ó. Se fizéssemos algo para mudar, poderíamos descobrir que não somos mais as mesmas pessoas que Deus queria que fôssemos. Olha só, se ele voltasse ao tempo e mudasse essa história, ele não conseguiria, não teria vivido isso, que é o grande espetáculo da vida de ele ter conseguido fazer aquela máquina do tempo. Então, e ele, aí eu coloquei assim, ele deu revelações, o nosso Deus nos deu revelações, sonhos para nós, e nós podemos voltar no tempo e remir. Quantos sonhos, a Carla falando, nós somos frutos do que vivemos de bom e ruim, exatamente, e isso é maravilhoso. Quantas coisas aí você tem há anos escrito aí no seu caderno, se você tem costume de anotar, sonhos que morreram, coisas que você tem na mente para fazer, que você gostaria muito de fazer, mas o tempo fez com que você não colocasse isso em prática. Quantas coisas, quantas revelações, sonhos que Deus tem te dado. E aí ele nos ensina como voltar no tempo. Ele vê o passado, ele nos ensina a ver o nosso passado com os olhos da fé e apreciar cada experiência, seja ela boa ou ruim. Por quê? Porque tudo, gente, isso é maravilhoso. Porque Deus faz tudo cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Ele faz até aquelas coisas tão horríveis que você passou no seu passado, até os seus erros, ele faz cooperar. Isso está escrito lá em Romanos 8, 28. Anota aí. Não vou ler, não. Romanos 8, 28. Deus faz sim cooperar tudo para o bem daqueles que amam a Deus. Olha só a minha história. Hoje eu promovo eventos para as minhas noivas, curso de noivos, fui levada a fazer eventos de noivos, que coisa que eu nem queria. Mas aí eu comecei a entender por que Deus estava mandando eu fazer isso. Por causa da minha história. Por quantos problemas que eu passei no meu casamento. Hoje eu olho para minha história, eu já não olho mais com fracasso. E ele convida você para olhar para trás. Bom dia, linda! Ele convida você hoje a olhar para o seu passado, não mais com aquele sentimento de perda. Ele manda você olhar para o passado com aquele olhar assim, olha, aprecia cada experiência que você teve, porque o seu Pai, o seu Deus, em Romanos 8, 28, ele fala, ele faz cooperar tudo para o bem daqueles que amam a Deus. Eu fiz engenharia e por muito tempo eu ficava assim, eu não me formei, eu fui até o 8º. Eu ficava assim, quanto tempo eu me perdi, Jesus, tempo eu perdi. Você não podia logo ter me avisado que eu ia ser maquiadora? Que aí eu não perdia tanto tempo. Na verdade, ele tentou avisar, mas eu não perguntei, né? Hoje eu falo, sabe como é que eu faço para remir o meu tempo? Eu uso a experiência que eu vivi para ensinar o meu filho. Não viva as mesmas coisas que eu. Hoje ele tem 15 anos e eu falo para ele, olha, eu não perguntei. Eu estudei a minha vida, fiz eletrônica, depois fiz elétrica, depois fiz engenharia elétrica. Não serviu para mim para nada. Para nada. A única coisa que serviu foi a matemática, porque a maquiagem, ela tem um pouco de matemática nessa história toda aí. Mas só. E aí eu ficava assim, meu Deus. Perdi tanto tempo, fiz faculdade disso, fiz faculdade daquilo. Por quê? Por que eu fiz isso? Deus, ele faz cooperar tudo para o bem daqueles que amam a Deus, certo? Eu sempre orava e pedia a Deus para que eu tivesse tempo de acompanhar o Breno na escola. Tempo e para ensinar ele na escola. Por eu ter estudado tanto matemática, física e história, porque eu fazia concurso, então você tem que saber de tudo, não é verdade? Por eu ter estudado tudo, eu tive a oportunidade de acompanhar ele na escola até agora. Eu não sei agora as matérias, muitas matérias até de segundo ano, eu sei, porque eu estudei a vida inteira. E aí eu sentava com ele para estudar. Fui eu que ensinei matemática, física, química, história, não sabia tudo, lógico, né? Mas eu tinha embasamento para poder ensinar ele, porque tudo coopera
para o bem daqueles que amam a Deus. Nada se perde na sua vida. Então para de olhar para o seu passado com aquele olhar assim, meu Deus, quanto tempo eu perdi, olha os meus erros, olha o que eu sofri na minha infância, olha o que eu perdi, olha o que... Para! Olha, Deus te convida a olhar para o seu passado com aquele olhar de essa experiência aqui eu posso ensinar outras pessoas. Isso vai cooperar para o meu bem, porque o meu Deus, ele faz. Então, a primeira promessa que ele tem para você, tudo de bom ou ruim, ele faz cooperar para o seu bem. Romanos 8:28. E aí ele fala assim, ó, ele faz cooperar para o bem daqueles que amam. Quem ama? Tá lá em João, anota aí, João 14. Em João 14, 21 a 23, ele fala assim, ó. Quem ama, guarda os mandamentos e obedece. Eu não vou ler não, mas anota aí para ficar registrado para você. João 14, 21 a 23. Fala que quem guarda os mandamentos e obedece é esse que ama. Ou seja, para que tudo na sua vida, para que você possa remir o seu tempo e tudo que você viveu no passado não seja aquilo que faça perder o seu tempo hoje, de viver todo o propósito, o seu futuro, todos os sonhos e os projetos que Deus tem para você, você precisa amar a Deus. E qual é a prova de que você ama a Deus? Guardar os mandamentos dele. Os mandamentos dele tá aqui. Os mandamentos dele tá aqui. E obedecer. Isso é maravilhoso. E aí ele fala assim, ó, Provérbios 29:18, ó, um monte de palavra, anota aí para você ter prova disso, do que eu tô falando. Provérbios 29:18, ele fala assim, ó, e quem obedece é feliz. Gente, meu Deus! E é verdade, quem obedece é feliz. De verdade, você não vive pelas circunstâncias, você começa a entender que quando você obedece, você sabe, tem todas as direções, Deus te fala, Deus fala assim, ó, eu não quero mais o YouTube não, vem pro Instagram. Por quê? Já vieram me perguntar aqui, poxa, Paty, por que você foi pro Instagram? Não sei, tô obedecendo. Deus mandou eu sair do YouTube e vim pro Instagram. Simples assim, sabe por quê? Ele tem me ensinado a ir pela fé. O que você hoje precisa ir pela fé? A obedecer pela fé e muitas vezes não ter resposta do porquê, pra quê, como é que vai ser. Eu não sei, eu só sei que eu sei. Viva pela fé, você só sabe que Deus falou, que vai fazer esses milagres na sua vida, que vai realizar os seus sonhos, que vai mudar o seu casamento, que vai transformar a sua vida, que vai fazer do seu 2022 um ano... 2021, já estou no 2022. 2021 um ano extraordinário, melhor, que vai fazer desse ano ainda um ano extraordinário. Se ele falou, acredite e obedeça a cada passo. Porque se ele fala... ele aí vai te contando o que fazer, como fazer. Ah, gente, meu Deus, é lindo demais. Sabe o que significa remir? Remir, se você ver lá no dicionário, significa reaver. Significa ser liberto da prisão. Reaver significa ser liberto da prisão. Sabe o que Deus quer? Que todo esse tempo aí que você olha para trás e achou que perdeu, que procrastinou, que viveu errado, que tomou decisões erradas, ele quer devolver esse tempo para você, na sua mão. E ele nos ensina, meu Deus, ele nos ensina. A grande função do poder da libertação e da salvação que Jesus veio trazer pra gente, a grande função desse poder é de remir o nosso passado. Eu botei aqui. A grande função do poder da salvação e libertação é remir o passado. É remir o nosso passado. E tirar da mão do inimigo. Para que ele não seja mais uma arma contra nós. Como isso é uma arma? Quando a gente fica se culpando. Isso é uma arma contra nós, não é? O passado. A perda do tempo. O que a gente não fez. O que era para ter feito. Isso é uma arma contra nós.
Não é? É uma arma contra nós? É uma arma. Mas Deus, ele veio nos redimir, nos remir, nos dar salvação e libertação. E isso faz com que essa arma, esse atraso, meu Deus! Esse atraso não seja mais uma arma contra você, seja uma arma a seu favor. Olha só como os meus erros foi uma arma agora contra o inimigo e a favor de mim. Estudei pra caramba, não foi? Perdi tempo, não foi? Mas eu remi meu tempo com meu filho. Hoje meu filho é maravilhoso em matemática, português e história. Ele é muito bom na escola. Por quê? Ah, meu Deus! Porque aquilo que eu perdi lá, ele remiu meu tempo aqui. Com o Breno. Os meus erros do passado, com casamento, eu tô remindo meu tempo. Ele não é mais uma arma contra mim, é arma a meu favor. Eu vivo o meu propósito lá, ajudando as minhas noivas, fazendo elas entenderem, ó, casamento é assim, ó. Não é príncipe não, Tem um sapo aí, ó. Entende? Então, é maravilhoso. É maravilhoso, é assim que Deus faz. Ele quer te devolver o tempo e ele te devolve mesmo. E outra coisa, né? Ele não só quer te devolver o tempo, você entender o seu passado, como você pode usar no seu presente, mas como ele quer acelerar o seu tempo. O objetivo do seu pai é acelerar o seu tempo para que você não venha perdê-lo. Já falei isso? Falei, 29:18, Provérbios. Deus nos dá a receita para a gente remir esse tempo. Sabia? Meu Deus, é muito lindo, é muito lindo. Tá lá em Efésios 5. Eu vou ler junto com você. Eu vou ler numa versão diferente, tá? Pra você entender esse negócio aí. Tá lá em Efésios, eu não abri, 5. Vou abrir aqui agora. Efésios 5. Olha só. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa para falar antes disso para você. Não. Olha o que Efésios 5 fala. Porque em outro tempo ereis em trevas. Eu peguei a minha outra Bíblia. Mas agora você é do Senhor. Antes você era em trevas, agora você é do Senhor. Ande como filho na luz. Porque aí eu vou te falar, ó, ande como filho na luz, porque agora você tem o fruto do Espírito Santo. Bondade, benignidade, justiça, alegria, paz, né? E aí ele continua. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Ou seja, a primeira coisa que ele fala assim, ó, presta atenção, você agora não é mais filho das trevas, agora você não tá mais da escuridão, não. Agora você tá na luz. Então, ó, abre os olhos para a luz de Deus, daquilo que Deus fala a seu respeito. Aí ele fala assim, ó, aprovando o que é agradável. Ou seja, ele já tá falando para você que as trevas não é agradável, mas em Deus é agradável porque agora você tá na luz. E não comuniqueis com as obras que eles fazem em oculto. Tá falando das trevas, ó. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Sabe o que tá falando aqui? Não fica comunicando as coisas ruins, não. Para de ficar comunicando isso. Ah, meu casamento é isso. Ah, meu casamento é isso. Ah, meu relacionamento é isso. Nada sobra nessa casa. Eu nunca tenho dinheiro. Ah, meu filho é uma peste. Ih, meu filho não sabe matemática. Ele é muito ruim em história. Mas ele é. Não importa. Você não tem que ficar falando coisas. Tá falando aqui, ó. Infrutuosas das trevas. Para de falar isso. Você tem que falar coisa boa. Mas antes condenai-as. Tá falando? Antes condenai-las. Porque elas se manifestam. Gente, isso é poderoso demais.
Se você sente aquilo que você está preocupada daqui, de uma coisa que nem aconteceu ainda, imagina o poder que você tem na sua palavra de falar coisas boas e isso acontecer. Aqui Efésios 5 tá falando, ó. Para de falar as coisas ruins, começa a falar coisa boa. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Tá falando, ó, porque até o que você faz, se você faz no oculto, falar ruim, até falar é torpe. Ou seja, vai acontecer. Então para de falar coisa ruim, seja qual for ela. Aí ele continua aqui, ó. Mas todas se manifestam. Todas. Efésios 5, 8, a partir do 8 que eu tô lendo, Vaninha. Vou ler do 8 a 16. Porque se manifestam. Ele tá falando, ó, as palavras se manifestam. Porque se manifestam, sendo condenadas pela luz. Porque a luz tudo manifesta. Ele tá te falando, ó, a luz, a luz, tudo manifesta. Seja as palavras torpes que você fala, seja as palavras boas, tá? Segredo, ó, ele tá te falando. Ele tá falando como você remir o tempo. Calma aí, que eu vou te explicar dessa parada aí do remir o tempo. Tá tudo aqui nesse Efésios 5. Mas, aí ele continua. É porque eu fui anotando, eu fui escrevendo e anotando, ó. A língua, toma cuidado com a língua, a palavra tem poder, na luz tudo se manifesta. E aí ele continua, pelo que diz, desperta, poderosa, desperta. Ó, tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ou seja, que coisa maravilhosa! Ele fala assim, ó, poderosa, desperta. A Ângela perguntando se vai ficar gravado. Pretendo, Ângela, pretendo. Vou baixar. Ontem eu não consegui baixar, infelizmente. Tô gravando, né? Tô gravando não, acabei já. O Meditando e Me Empoderando, então eu usei alguns vídeos, eu usei celular. Aí acabou que eu não consegui baixar. Mas vou baixar hoje e vou deixar disponível para vocês. Provavelmente vai estar disponível no YouTube, tá? Vai estar lá. Desperta, tu que dormes, ô poderosa, ó. Levanta dos mortos. Porque Deus vai te esclarecer. Deus vai te falar. Deus vai te esclarecer. Deus vai te falar, menina. Pelo amor de Deus. Ai! A Tati falando, nossa, conversei hoje pela manhã com a minha filha. Ela não está dormindo bem à noite. Vive falando que está sem sono. Disse que não vai mais declarar isso. À noite está com sono sim e ensinei que devemos declarar. É isso, Tati, isso é poderoso demais. Sabe o que eu declaro todos os dias? É um dos versículos que eu declaro todos os dias desde Breno pequeno. Em paz me deito e logo pego no sono, porque é o Senhor que faz ele repousar seguro. Então eu sempre declaro sobre a vida dele, você dormirá seguro, porque é o Senhor que te faz dormir. Então eu vou declarando, dorme bem, minha filha, até demais. Então, para de falar que ela não dorme, declara com ela a palavra de Deus, porque a palavra é poderosa e você vai ver já essa semana as coisas acontecerem, você vai ver, porque Deus é poderoso demais. Aí ele fala, continua, portanto, olha, gente, olha só, meu Deus, o que ele fala? Desperta tu que dormes, né? Porque ele te esclarecerá. Portanto, sedes cuidadosos, como viveis. Tem uma outra versão que fala assim, sejas prudente como andais. E eu até dei uma pausa aqui e coloquei aqui na minha anotação aqui para falar sobre o significado de cuidado. Você já viu em algum lugar o significado de cuidado? O significado de cuidado, eu anotei aqui. Em algumas versões, eu peguei o dicionário. A que eu mais gostei, tá escrito assim, ó.
Cuidado, você ser cuidadoso significa cuidadoso, implica grande atenção ou grande interesse pelo próprio trabalho ou responsabilidade e geralmente conota perfeito. Uma guarda contra erros ou danos. Olha só, tudo que está escrito no significado de cuidado. Cara, se a gente for trazer isso para nossa vida, meu Deus. Vou falar de novo, ó. Isso implica você ter cuidado com a tua vida, comandar. Seja cuidadoso com a sua... Tenha grande atenção na sua vida, grande interesse pelo seu próprio trabalho. Tenha responsabilidade, porque ser cuidadoso geralmente conota perfeito e te guarda contra erros e danos. Deus está falando para você em Efésios, você ser cuidadoso com a tua vida. E como ser cuidadoso com a tua vida? Ah, meu Deus, que lindo. Olha que ele continua falando. Não como nécios. Ou seja, lá tá escrito burro, bisonho. O bisonho quem tá falando sou eu. Mas lá no dicionário tá, ó, ignorante, burro. Enfim, só tem coisa ruim que nécio. Ele fala assim, ó, não ande como nécio não, mas como sábios. Ou seja, ele tá falando pra você que, ó, fica alerta aí, seja cuidadosa com a tua vida. E eu vou te ensinar como você ser cuidadosa. Seja sábia. Opa! O que a palavra de Deus fala sobre ser sábia? Ah! Está escrito em Tiago 1,5. Anota aí. Tiago 1,5. Você não tem sabedoria? Não? Não tem não? Ele dá liberalmente. Bom dia! Bom dia! Ele dá liberalmente. Vou te falar de novo. Ele dá liberalmente a sabedoria. Tiago 1,5. Ele dá sabedoria. Então, eu e você, nós podemos escolher ser sábias, sensatas. Sabe por quê? Porque está escrito em 1 Coríntios 2,16. Anota aí. Tem um monte de versículo que eu tô te dando. Anota. 1 Coríntios 2,16. Eu e você, a gente pode escolher ser sábia e sensata porque nós temos a mente de Cristo. Você tem noção do que é você ter a mente de Cristo? Sabe o que é ter a mente de Cristo? Saber o amanhã, garota. Saber o hoje. Saber o porquê que o que não aconteceu aí que deveria acontecer do jeito que você gostaria deu errado. Tem coisas que vão dando errado na sua vida. Você já não fica mais nervosa, ansiosa e com medo. Sabe por quê? Porque Deus mesmo explica pra você, não, fica tranquilo, olha só, isso aqui tá acontecendo por causa disso. E isso aqui tem um propósito. Às vezes ele nem conta exatamente, mas ele fala assim, ó, fui eu. E aí você tem paz, tranquilidade, porque sabe. E outra, ele tá falando pra você, olha, você não sabe como tomar nenhuma decisão? Não sabe tomar decisão em relação a essas questões que você precisa? Ele tá falando aqui, ó, vem buscar, pergunta pra mim, pede pra mim sabedoria que eu te dou liberalmente. Eu peço todo dia. Senhor, me dá eu tenho, e declaro sobre a palavra. Eu tenho sabedoria multiplicada. Porque Deus me dá liberalmente. Se a palavra diz e pronto, acabou. Não importa. A Efésios está falando. Ou eu falo coisas das trevas, ou eu falo coisas da luz. Porque independente de um ou outra, vai dar fruto. Tá escrito em Efésios. Então eu prefiro não falar coisa ruim. Eu engulo ela primeiro quando ela vem, porque ela começa aqui, não é verdade? Ela começa na mente. Então você não tem que deixar ela nem sair. Quando vem o pensamento ruim, sai com coisa boa. Lembra alguma coisa aí que a palavra de Deus diz ao contrário e faz ela sair
positiva, vou te falar. Isso é um poder extraordinário, você não tem a noção. Eu acordo de manhã muito cansada às vezes. Ainda mais agora que eu tô nesse ritmo do meditando, fazendo meditando 2, eu tô numa correria. Aí hoje de manhã eu acordei e falei assim, Deus, ai meu Deus, tô cansada, eu quero dormir. Todo dia, ultimamente, nessa última semana tem sido assim, tem sido cansativo. Mas eu levanto, obedeço. Quando eu chego aqui e pego as minhas palavras que eu me condicionei a declarar todos os dias, menina, isso é poderoso. A alegria vem, acabou o cansaço, acabou tudo aquilo que eu tava sentindo, sabe por quê? Porque a palavra tem poder e você precisa declarar isso sobre a sua casa, sobre a sua vida. E aí isso você faz sim remir o seu tempo. Olha só, olha, você faz remir o seu tempo fazendo isso. Continuando em Efésios, viva com cuidado, para que você possa, viva com cuidado, e não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. Tá escrito aqui, remindo o tempo. Sabe por quê? Ele fala aqui, porque os dias são maus. Os dias são maus, não são? Os dias são maus. Ele tá te avisando. Mas se você viver em sabedoria e não ser nécia, encontrar com seu pai e entender que ele tem toda a sabedoria dada a você, você faz essa remissão do teu tempo. Isso é maravilhoso. Para nós que cremos, o início da sabedoria, o que é? Tá em Provérbios 9:10, anota aí. Provérbios 9:10. É o temor do Senhor. Gente, tá o segredo. Na Bíblia tá o segredo do meu e do seu sucesso. Temor do Senhor. Falo isso direto aqui. O que é temor? Não é ter medo. Temor é você ver como Deus vê, sentir como Deus sente. E deixa eu ver se tem muita coisa aqui pra eu falar, porque pra eu te contar uma experiência de como Deus me ensinou. Sabe como Deus me ensinou temor? Eu fui num brinquedo. Isso aí é uma outra história. Deus me deu um presente, uma viagem para os Estados Unidos. E depois eu conto, se você não sabe essa história, depois eu conto. Tem no meu feed. Vai lá no meu feed que eu contei mais ou menos essa história desse presente que Deus nos deu. E foi para provar que Deus me deu esse presente para provar que ele realiza sonhos. E sonhos que para você, porque você acha que Deus realiza sonhos porque é sempre por um propósito específico. Sim, é sempre por um propósito específico, mas porque detalhes, ele pensa em detalhes. Mas enfim. E aí eu fui num brinquedo chamado Avatar. Depois você vê na internet, se você nunca foi. Olha, que brinquedo é aquele? É do filme Avatar. Você senta ele não é um dragão, não. Você senta ali naquele dragão, enfim. E aí você é levada à cidade. É a coisa mais linda que eu já vi. E é tudo virtual, né? Então você senta ali. Tem nas chaves também sobre a sua viagem? Não tem não, só no feed mesmo. As chaves só são chaves bíblicas, para que você possa ativar aquilo que eu conto aqui para você todos os dias. Lá não tem experiências minhas, não. E aí, nesse brinquedo, eu tava lá no brinquedo, como que era? Você ia para toda a cidade, vinha vento no seu rosto, sabe? Vinha cheiro quando você passava e era tudo como se fosse um cinema. O negócio levantar, gente, era uma sensação que você estava voando em cima daquele animal. Eu chorava absurdos naquele brinquedo. Chorava muito, muito mesmo. Eu disse, meu Deus, que coisa linda. E o local era muito bonito, lindo, lindo. Com muitas flores coloridas, um cheiro maravilhoso. Quando a gente tem uma hora que você passa por perto de uma cachoeira e vem água em cima de você. Foi uma experiência assim
Depois eu descobri que foi uma experiência espiritual que Deus me levou. Eu chorava absurdos naquele brinquedo. E a galera toda gritando e tudo mais. Quando o brinquedo acabou, eu falei assim, gente, por que eu chorei tanto? Por que eu chorei tanto? Meu Deus! Tanto é que depois eu fui no brinquedo novamente. Passou. Semanas depois, no meu tempo com Deus, eu estava lendo esse versículo. E Deus me ensinando sobre temor. E aí ele me levou à experiência de que do brinquedo. Menina, e eu falava assim para Deus, por quê? Não, lembrei. E aí Deus me levou a esse versículo, eu estava lendo esse versículo e Deus falou assim, lembra da sua experiência no brinquedo? E por que você tanto chorava? E por que você perguntou? Por que você perguntou por que tanto você chorou? Aí eu lembro. Aí ele falou assim, você chorou porque aquilo dali eu quis levar você à minha presença, a sentir como eu sinto. Você sentiu o cheiro? Você sentiu aquela água caindo sobre você? Você sentiu a emoção de voar naquilo? Pois é, isso que é temor. É você sentir como eu sinto. É você ver como eu vejo. É você ter a mesma sensação que eu tenho. Gente, aí eu chorei 10 vezes mais naquela manhã. E aí eu aprendi o que é temor. Olha só como ele nos ensina através das experiências que nós temos. E temor é isso. Temor é isso. Não é ter medo. É você... Eu fiz uma aula, tá lá no YouTube, de os seus coração bater como o dele. Você amar o que ele ama. Você desejar o que ele deseja. De verdade, eu no início da minha jornada, quando Deus foi me falando o que ele queria pra mim, eu não queria trabalhar com mulher, não. Eu queria casais, porque eu sempre quis casais. Melhor, eu sempre trabalhei a minha vida toda com casais. E eu fiquei assim, gente, mulher não, Deus. Noiva não, Deus. Quero não, Deus. Não, quero não, Deus. E aí eu comecei a ver que não tinha como fugir. Porque a minha vida me levava a isso. Por quê? Porque Deus me obrigou? Não, por causa de uma oração que eu fiz. Eu falei pra Deus que eu nunca mais queria escolher na minha vida, que eu nunca mais, eu falei pra ele, eu nunca mais quero escolher. Ainda que eu escolho, Deus, não quero. Eu quero a tua vontade. E toda vez que eu falava assim, Deus, não quero não, Deus, não quero fazer evento pra noiva, não quero não, Deus, não vou. Não vou. Aí ele falava assim, lembra da sua oração? Aí eu vou. Que nem filho adolescente. Porque ainda que muitas coisas antes eu não queria, eu sabia que eu tinha sempre a consciência de que a vontade dele era sempre melhor pra mim. E hoje eu amo o que ele ama. Eu desejo o que ele deseja. Eu amo fazer o que eu faço, porque ele tem me feito temer. Esse é o segredo da sabedoria. O princípio da sabedoria está escrito em Provérbios 10, 9 e 10, anota aí. Provérbios 9, 10. O princípio da sabedoria o temor é o princípio da sabedoria. Porque quando você sente o que ele sente, você vê o que ele vê, a sua batida do coração bate igual a dele, é irresistível, você não consegue desobedecer, porque você quer apaixonadamente viver o que ele tem pra você, você quer. Por isso que o princípio da sabedoria é o temor. Peça a Deus temor. Senhor, me ajuda a te temer, porque esse é o princípio. E aí você vive uma vida de sabedoria, de cuidado e faz a sua remissão do seu tempo. Você não perde mais tempo, tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que você pode ter cometido de errado, até as suas frustrações, aqueles problemas da sua educação lá que aconteceu, os seus traumas. Ele faz tudo cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E eu coloquei assim, do temor do Senhor, olha, Deus é lindo, olha só, que eu anotei. Do temor do Senhor, nós obtemos revelação. Gente, aquele brinquedo pra mim foi tão apaixonante, eu chorava tanto, eu não entendia por que eu tava chorando, eu chorava absurdamente. E eu falava assim, eu quero fazer isso de novo, eu quero ir de novo, eu quero de novo. Sabe quantas horas de fila pra ir naquele brinquedo? Eram 6 horas. 6 horas de fila.
pra ir naquele brinquedo. E eu falava assim, eu quero ir de novo. Eu preciso disso, eu preciso. Por que eu preciso tanto? Eu tô lembrando aqui da emoção que eu senti naquele dia. Eu ficava assim, Deus, eu vou perder 6 horas, mas eu quero ir nesse brinquedo de novo. Por que eu quero tanto? E aí no final do dia, eu decidi, eu falei, quer saber? Eu vou perder 6 horas, mas eu vou, porque eu quero viver isso de novo. E fui. Quando eu fui, cheguei lá, em vez de 6 horas, era 1 hora, 40 minutos. Eu falei assim, agora que eu vou mesmo, eu vou. E aí eu fui, eu vivi aquilo tudo de novo. E eu chorei tudo de novo. Quando 2, 3 semanas atrás, depois, ele me explicou, eu falei assim, caraca, foi por isso que eu chorei tanto. Porque eu senti você ali. Eu vi gente, como Deus. A gente, esse foi o parque da Disney, né? Eu vi Deus em cada lugar ali naquele lugar. Porque é impossível homens fazerem aquilo. Homens não fazem aquilo. Homem só é instrumento para colocar aquilo, as ideias, a criatividade, o colorido. Aquilo dali é muito lindo, é lindo demais para ser homens. Aquilo dali foi inspirado por Deus. Porque te traz sensação. Você olha e fala assim, caramba, muito Deus. Isso é muito Deus, é muito Deus. Deus fez tudo. Fez a ciência, fez a internet, fez a Disney, fez os parques, fez a criatividade. Deus fez tudo. E imagina você ser aquela que traz coisas para essa terra. Ele te fez criativa demais. Você sabia que Deus quer te usar para trazer coisas maravilhosas para que pessoas possam ter sensações maravilhosas? Deus te criou para um propósito específico. Para que pessoas possam ter sensações maravilhosas através da sua vida, através das suas frustrações, através das suas experiências ruins, através das suas experiências boas, através da sua história. Ai, gente, isso é lindo. E ele faz remir o seu tempo. Ele faz. E aí eu anotei assim, ó, do temor do Senhor nós obtemos revelação. Anota aí. Da revelação, podemos desenvolver sabedoria. E com a sabedoria, meu Deus, com a sabedoria nós podemos vencer os obstáculos do inimigo de nos impedir de avançar. Gente, isso é maravilhoso. Meu Deus, isso me empolga, essa palavra me empolga demais. O temor leva à revelação. A revelação pode desenvolver a sabedoria. E a sabedoria não nos impede de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. E aí a gente impede de um inimigo nos paralisar. Perfeito. Nós não precisamos ficar andando, cambaleando no escuro. E nem andando em voltas na vida toda. Imaginando qual caminho andar e qual porta entrar. Deus, ele tem todas as respostas para você. Então, resumindo, 4 coisas. Ande na luz. Fale o que há na luz. Para de falar escuridão. A Beth falando, todo extraordinário vem das mãos do Senhor. Tudo de mão vem de Deus. Exatamente. Tudo. Então, 4 coisas. Ande na luz. Isso tudo é resumo de Efésios 5, de 8 a 16. Ande na luz. Para de falar coisas da escuridão, porque tanto as coisas da escuridão ou das trevas vai frutificar. Não comunique trevas. Toma cuidado. A gente viu aqui o que é cuidado. E seja sábio. Assim, você vai não só viver uma vida extraordinária, como você que acha que perdeu tanto tempo, vai viver 10 anos em um. Meu Deus. Meus últimos 3 anos não tem nem sido mais 10 anos em um, não. Tem sido 30 anos em um, 50 anos em um. A vida assim, ó, muitas coisas acontecendo. Por quê? Porque a gente precisa buscar a sabedoria em Deus para que você não perca mais tempo. E o meditando, ele é isso. 10 anos em um. Vida extraordinária. O curso é para te trazer, visão. Potencializar a tua visão. Abrir a sua mente para aqueles sonhos perdidos.
Aqueles sonhos que Deus falou que você acha que talvez, quem sabe, eu acho que não é de Deus, acho que é do meu coração. Não, Ele quer trazer a lembrança, porque Ele quer que 2020... Menina! Ele quer que você chegue no 2021 parar de cambalear e andar segundo o propósito dele. Segundo o propósito dele. E isso é maravilhoso demais, a gente entender para onde vai, como vai, o que fazer e qual o próximo passo. É esse convite que Deus tem para mim e para você através do Meditando e Me Empoderando. Hoje a gente vai estar falando só para as pré-inscritas e para as meninas lá do Meditando e Me Empoderando, porque elas têm prioridade também nessa história aí. A gente vai estar falando os conteúdos que vai rolar nesse próximo curso. Meu Deus! Meu Deus! Poderoso demais. Nós temos a chance. Deus é esse chamado que Deus tem para nós. Nós temos a chance de remir o nosso tempo, de viver tudo que Deus tem para nós, ainda que cometamos erros. Porque o próprio Deus, ele já se precaviu, tá? Da gente cometer erros, porque ele falou de Gênesis, mas lá em Apocalipse ele já se precaveu, tem um versículo falando sobre isso. Lá em Apocalipse ele fala que ele cuida de você. E ele já fez algumas coisas já para cuidar de você, para que você não cometa erros. Ele é maravilhoso. Lu, falando aonde? Vou falar no WhatsApp, tá? Quando eu mandar e-mail, eu vou avisar para vocês. O e-mail foi para algo especial. O e-mail, por enquanto, ainda não vou me comunicar pelo e-mail, não. Vou me comunicar pelo WhatsApp. Como fazer parte do curso? Faz a sua pré-inscrição, Carlinha. Entra aí na bio. Bio, o que é bio? Biografia. Aí na parte de cima do Instagram, aperta aí, você vai entrar no número de WhatsApp. Entra lá, eu preciso do seu e-mail, tá? Para fazer pré-inscrição. E aí coloca lá o seu e-mail, faz a sua pré-inscrição, que aí você já recebe algumas informações privilegiadas, porque como a gente não vai ter vaga suficiente para todo mundo, eu tô fazendo assim dessa forma para privilegiar quem realmente quer. Porque sabe por que a gente tá fazendo pré-inscrição, gente? As meninas do Meditando.1 vai poder dizer, são desafiadas, são saídas da zona de conforto, vivem o extraordinário, mas porque fizeram o extraordinário, então tem que querer. Para entrar no curso, você não vou assistir aula ou não, não vou fazer esse exercício, não acredito no que ela parece estar falando assim, não vai viver. Se fizer. Porque Deus falou, né? A Patrícia tá falando, se você fizer, você vai viver o extraordinário. Se você fizer, você vai viver o extraordinário. A Vânia que tá aqui, Vânia, vamos fazer uma live sobre isso? Vou convidar aqui na frente de todo mundo. A Vânia é prova. Cara, a Vânia é prova disso. E a Vânia ganhou em 5º lugar. Não, 5º nada. Ou 4º. Acho que foi em 4º lugar. O Meditando e Me Empoderando. Meu Deus. Maravilhoso. Vou trazer a Vânia aqui pra contar pra você como é que foi a jornada dela. A Priscila, falando, eu fui muito desafiada. Ou melhor, ainda estou sendo. Sim, é isso aí. É um desafio. Mas é um desafio maravilhoso. Fica tranquila, não tenha medo. Não tenha medo, porque é um desafio a qual tem feito as meninas descobrir futuro. Foi 4º lugar, a Vânia. Gente, a história da Vânia também é surpreendente, meu Deus. Mas tem que fazer. Se você não fizer, não vive. Se você... Aqui Efésios 5 tá falando tudo que você precisa fazer. Se você não fizer, eu ensino pra você, ó. Deixa eu te mostrar. Eu ensino isso aqui pra você, ó. Eu também faço. Eu ensino aquilo que eu faço, porque dá certo pra mim. Mas se você só colocar isso aqui e passar durante o dia e não fazer nada, não vai acontecer. Isso aqui é só um papel. Isso é só um papel. Não funciona. Agora, se toda hora, todo dia que eu estou aqui, eu olhar, primeiro eu já alimento meu coração, porque foi Deus que me falou isso aqui, aí eu já alimento meu coração. Yes! Segundo, declaro. Começa a declarar. Pronto, já fiz, simples assim. Pronto. Eu trago o céu na terra. Trago a realidade dos céus para a terra.
funciona. É louco? Se você fizer, você vive tudo aquilo que eu tenho falado pra você. É extraordinário saber futuro, saber aonde você vai, saber os sonhos de Deus, saber o que Ele pensa, como Ele pensa, o que Ele sente, sentir o que Ele sente. Você entender a sua identidade, você entender o seu propósito, você entender, ter a mente de Cristo, viver uma vida estratégica, você saber aonde investir, você saber que curso fazer, você saber onde usar o teu dinheiro na sua vida. A Ângela falando, é o que está acontecendo comigo. Travou? Então deve estar acabando o tempo. A Priscila, sensacional, quero viver ainda mais. Uhul, Priscila tá indo pro último. Pro último, ó. Bom, pro último do ano. Deus abençoe a sua vida, que você tenha um dia maravilhoso demais. Eu vou salvar em nome de Jesus e aí vai estar disponível para você. Faz a sua inscrição se você ainda não fez, porque hoje eu conto já mais algumas novidades. Beijo pra você, dia maravilhoso. Muito obrigada por você estar aqui, viu? Muito obrigada mesmo. Beijo, beijo, beijo. Pri, Lu, Ângela, obrigada por vocês estarem aqui. Beth, Deus abençoe vocês.